O Porto não desarma. Traz Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. Está na turma do Bayern de Munique para conseguir rematar na área ao centro e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais a mão. Último jogo da época, uma época aqui desgastante, não só para eles, mas também para nós. Todos os jogos com um rescaldo pós-término do mesmo. 4-0, uma boa despedida contra o Belenenses, um jogo ali com muitas oportunidades, principalmente na primeira parte. E pronto, já temos aqui, já se está a falar muito hoje que estamos a fazer o rescaldo um bocado depois do jogo, já se está a falar muito no futuro do Porto e na questão do treinador. Já meti aqui no Twitter para o pessoal mandar alguns bitites e aí esse assunto também já veio à baila, mas vamos começar pelo jogo e depois damos aí uns pequenos pormenores, sendo que depois o rescaldo e esses pormenores do futuro faremos nos próximos episódios do podcast. Portanto, começando pelo jogo, o 11, não é? A equipa que ganha não se mexe, o Mbemba não recuperou, digo eu, não é? De certeza, nem ao banco foi, e portanto foi mesmo só a substituição do Uribe por Sérgio Oliveira. O Uribe estava castigado. O Uribe não reclamou do amarelo, portanto foi tudo. Foi de inesperado. Prata, ouvi dizer que tiraste o Márcio da Fantasy, porque tinhas ouvido aqui no último episódio que era uma boa ideia, mas não, perdeste 8 pontos com isto. Pelos vistos não sou o grande especialista. Portanto, não há assim 8? Ele foi muitas defesas, não é? É isso. As saídas em falso não tira pontos? Também anotei essa. Mas teve bem em muitas delas. Não tens algum comentário a fazer este 11? Eu tenho um comentário a fazer aos teus conselhos de fantasy, que foi a primeira vez que me falharam, portanto ainda não desisti dos teus conselhos. Talvez ao terceiro mau conselho eu desista. Sim, e contra factos não há argumentos. As contas ainda não estão finais, mas de facto eu convidei, juntei aqui para aí 60 pessoal para me ver ganhar as fantasies de basculação. Eu tinha que ir tirar os louros para mim próprio. Calhou muito bem no início, distanciei-me. Mas então, nada a registrar, já vamos falar do jogo, não é? Porque parece que ali o defesa direito, 3 assistências, também vi muitas estatísticas na net, a comparar João Mário com todos os outros que passaram antes dele, e ganhou aqui o lugar. 3 assistências, que é o João Mário hoje? Nos últimos 3 jogos, ou no conjunto dos jogos, penso que é isso. Ao meu vi na diagonal, estou a dizer os dados sem os ter à frente. Ele teve assistência com o Benfica, hoje com o... Desbloqueou no último jogo. Com o Rio Ave. Falta 1. Serão 4? Não, acho que não fez assistência no outro jogo. Se calhar nem jogou. Os cruzamentos, os cruzamentos que ele faz já há muito tempo que nós tínhamos pedido isto. E ele parece que é o único que consegue fazer. Cruzamento rasteiro para trás é dos livros isto, não é? Também é preciso alguém aparecer, não é? Na luz apareceu o Uribe, desta vez apareceu o Gruitch. É meio caminho andado, não é aqui chuveirinho para a área, nem picar a bola, nem bola pelo ar, não há que inventar. Consegue-se mais difícil que é ganhar a linha de fundo, depois cruzamento para trás. Há de baterem alguém ou alguém estiver lá para finalizar. Só estava a dar aqui... Foi como o Farense. O Farense não teve assistência, mas marcou um golo. É isso, não, mas é isso. Nos últimos 4 jogos tem sempre dado estatístico, ou assistência ou golo. Era outra das coisas que estava a dizer. E por acaso quando ele fez a assistência, eu pensei, olha, se calhar vamos ter de fazer direito aqui para o ano, mas logo a seguir ele é comido e é quando é a bola à trave do Varela, acho eu. Do Varela, sim. Ele é comido na linha de fundo e vamos ter sempre este problema, não é? Bons a atacar ou podem fazer a diferença a atacar, a defender, mas ele tem desculpa porque raramente jogou naquela posição e os outros têm muito mais andamento. Outros, tipo Manafá e Zaidus e por aí fora. É um bocado isso. E Nanus. Não, aqui estás aqui a divagar um bocadinho. Eu só ia dar destaque do João Mário e do Tony Martínez, porque do 11 habitual desta época são os dois que estão aqui na parte final diferentes. Não, eu acho que agora na ponta final há 3 jogadores que não eram necessariamente pensados como titulares e que agora acabaram a época como titulares, que é ou como próximos de titulares, que é o Tony Martínez, o
o João Mário e o Marco. São jogadores que deixam aí boas perspectivas para a próxima época e se calhar entrarão com outro estatuto no próximo plantel. Mas, portanto, é normal que eles estejam no 11, sobretudo quando ali no meio campo temos tido aqueles castigos e lesões e isso. Na frente o Marega deixou de contar e depois ali na lateral, falando se calhar mais demoradamente disso, eu gosto de pensar num lateral com as características do João Mário para os jogos em casa, ou seja, não é normal em casa, porque houve ali alturas em que nós tínhamos muita dificuldade nos jogos em casa, sobretudo em termos defensivos e pelas laterais. No ano normal, em jogos em casa, o Porto não tem grandes preocupações defensivas, porque mesmo enquanto não marca, está mais ou menos a controlar o jogo e está a empurrar o adversário estando acanhado não tem tanta aquela veleidade de sair para o ataque e tudo mais. Portanto, eu na minha cabeça, se calhar de um futebol de há uns anos atrás, eu achava piada ao lateral de tração ofensiva, mas não me parece claramente uma solução para titular, sobretudo porque nós passamos a época a dizer que o grande problema do Porto eram as laterais. E as laterais nem era na parte ofensiva, apesar de nós também termos destacado aqui que sobretudo o Zaidus traga muito jogo ofensivo. Eu acho que era na transição defensiva, as laterais causaram-nos imensos problemas, sofremos imensos calafrios por aí. Quando entrou o Carraça era também para ver se o João Mário rendia bem do lado esquerdo. Opa, isto eu até já posso dizer que se calhar o título deste episódio vai ser qualquer coisa ligado com a descompressão ou coisa assim do género, porque esse foi um belo exemplo da descompressão. É que o Carrasco entra para a esquerda e o João Mário está na direita, mas tem tempo de trocar, tinha tempo de falar e o João Mário deslocar-se logo quando ele entrou. Mas não, o João Mário ficou no seu lugar, o Carrasco foi para a esquerda e depois, a meio de uma jogada em que a bola está no Marquezine, resolvem os dois trocar. A passo, os dois. Assim, a passo não, mas a trote. Assim, portanto, foi descompressão total este jogo. Até no momento da finalização notou-se que a malta estava descontraída. Portanto, mas eu reparei nisso, pá, porque os gajos não cabem na cabeça de ninguém num jogo, a meio do jogo. Já sei que já estava 4-0, não é? Mas achei um piadão a isso. Muito bem. Isso também para ti, era para comentares também um bocado, e do outro dado estatístico aqui dos novos, é que eu não andei muito para trás, mas pelo menos os últimos 4 que o Martínez foi titular, nos últimos 4 jogos, nos 4 marcou. Ou seja, tens aí um que deve ser o do Benfica, em que ele não é titular. E pelos vistos marcou agora tantos golos como a Marega. Pelo menos acho que alguém disse isso, né? na televisão, ao comentador. Sim. 6 golos e acho que são tantos como a Marega. É curioso porque o Martínez, atenção, a ideia que eu tenho, então eu não quero estar a ser injusto com ninguém, mas a ideia que eu tenho é que nós até a meio do campeonato, meio, e se calhar um bocadinho mais, muita gente já estava a questionar como é que nós fomos contratar um jogador daqueles ao Famalicão, não é? Que não servia, que era mais um meco, pesudo, ainda por cima também não jogava muito, o Evanilson na altura até dava muito mais garantias ou pelo menos expectativas do que o próprio Martínez. E para mim acabou por ser uma das surpresas desta ponta final do campeonato. Ponta final, último terço, vá lá. Nós lemos do nosso jogo em Alvalade em que ele entrou e não ganhou uma, logo no início, portanto muita coisa. O jogo da Taça da Liga, o jogo em que ele entra só faz as neiras. Muitos lances nós estávamos a ver, o que é isto? É mais um esforçado, coitado, é mais um esforçado. E é uma grande surpresa. Ainda por cima, ele falha os golos quando está em fora de jogo, parece que adivinha. Deixa ver, este vai ser anulado, deixa-me falhar. E marca os outros mais complicados. Este que ele marcou não é fácil, porque ele está apertado, marca de pé esquerdo e ele não é esquerdino, pois não? É destro. Não, só se chuta bem com os dois.
é ambidestra e acaba também por marcar um bom golo, pá, e acaba por ser, digo, uma das grandes surpresas e até uma pessoa até acaba por depositar algumas esperanças, porque apesar de tudo ele ainda é bastante novo, né? Acho que ele tem 23 anos e o que cria ainda mais expectativa é esta dupla com o Taremi, né? Dá ali parece que não temos ali nenhum fora de série, mas os dois funcionam bem e o que é certo é que pá, criou algumas expectativas e ainda por cima o Taremi parece que se sente melhor não sendo tão posicional. Ok? Quando ele está mais posicional, tínhamos às vezes o Marega já pela direita ou a explorar o lado direito, né? Então já os dois, mas e o Taremi se calhar tinha que estar mais posicional, se calhar não aparecer tanto como tem aparecido nestes jogos, em que aparece muitas vezes entre a linha da defesa e meio campo, muitas vezes a descair e a buscar jogo, a sair fora da zona dos centrais, portanto a não se dar à marcação, e tem aparecido mais, aliás, ele vai ser, eu até vos mandei mensagem, porque eu não sei, ele tem sido sempre com azia, tanto no Rio Ave, tanto aqui sempre com azia, eu não sei se ele estava com a expectativa de ser o melhor marcador, não sei se ele já sabia que ainda faltavam 5 golos para chegar aos números dos outros dois que iam lá na frente. Neste caso, e neste caso, 9. E ou 8, não é? Não sei. Ou 8, não sei quantas fizeste, sim, provavelmente 8. Mas já vai dar para ser o rei das assistências, pelo visto. Acho eu, lá está, agora não sei como é que isto está, mas pelo menos era o melhor, era o que tinha mais assistências, acho que eram 10. E ele também se destacou nisto, nesta parte final, tanto a marcar golos como sendo o rei das assistências, também o Taremi. E foi uma dupla que funcionou bem. E pronto, foi uma das surpresas para mim acho que para toda a gente, esta questão de Martínez, porque acho que estava a ser um bocado mal amado e acaba por dar a volta, nem sei bem como, mas consegue dar a volta e aparecer muito bem nesta ponta final do campeonato. Se calhar foi com aqueles gols decisivos nos últimos minutos, não é? Isso é que faz toda a diferença. E poderia ter sido ainda mais, no caso do Moreirense, ainda poderia ter sido outro. Só foi um, é pena ter sido só um, porque podiam ser dois. Foi contra o... não foi no Marítimo? Foi em casa. Foi um em casa contra o Santa Clara, creio eu. Nesse o Evanilson também marcou. Nesse o Evanilson e na Madeira foi de penalti, não é? Foi penalti. Foi penalti sobre o Francisco, acho eu, não foi? Acho eu. Sim. E foi o Otávio a marcar. Eu acho, não é por acaso que nós achávamos isso do Tony Martínez, porque a primeira grande aparição dele como titular foi na Grécia, naquela equipa de suplentes mais Otávio. E o jogo até nos, ao contrário do que seria de esperar, até nos foi correndo bem e a ele não correu muito bem. E depois acho que ainda teve um jogo para a taça qualquer. Eu não achei... Antes desse tinha tido Fabril. Mas acho que ainda é antes do Olympiacos. Mas foi um jogo em que ele estava a fazer tudo errado e fez um golaço. O jogo estava-lhe a correr mesmo mal. Sim, é o Porto, não é? Sim. Mas eu sou um bocado teimoso e acho que isto é uma sequência tipo a de Soares no ano passado, ou tipo a que Soares foi tendo. Soares de vez em quando engatava e era... Porque acho que ele sinceramente não o vejo com atributos para fazer esquecer os avançados do nosso passado. Sim. E é com essa bitola que eu estou, se calhar é injusto, porque o Porto já não é a equipa que foi no passado, sobretudo em termos de qualidade de jogadores, mas a bitola está lá no alto e eu acho que não chega lá. Acho que o Taremi se aproxima muito mais em termos de qualidade de avançados que já tivemos. E além disso, acho que não me parece muito melhor que o Evanilson e parece-me que o Evanilson tem mais potencial. Pronto. Agora dizer isto, depois do gajo vir de uma sequência de jogos em que marca cada vez que toca na bola, a bola entra para lá para dentro, parece um bocado estúpido, mas é o que eu acho, não vou dizer o contrário. Espero que esteja errado, mais uma vez. Como sempre nestas coisas, espero sempre estar errado. Esperemos que sim. Eu só queria acrescentar ao Pisca, eu também vi na diagonal, mas apareci um dos dados que por acaso era da Goal Point, ou seja, daqueles para provocar,
o Taremi era de facto o rei da oportunidades ou algo do género, porque somando os gols, as assistências e os penaltis ganhos, lá está aqui a polémica, estava à frente dos outros dois. Portanto, isso por acaso é uma das coisas que eu fiquei triste, porque tanto se falou nos penaltis do Porto, foi uma campanha de caralho, e não conseguimos bater o recorde de penaltis, não é? Continua a pertencer ao Sporting com 17. E recente. E recente, não é? Não, foi quando foi campeão, acho eu, pela última vez, assim uma coisa. Foi. Portanto, já foi eles recentemente também tiveram um campeonato com muitos penaltis. Não sei se foi há 2 anos, foi há 3. Mas... E ainda tens, ainda por cima, só tens mais 2 que o Rio Ave o ano passado. Portanto, quer dizer, nós que atacamos quase o dobro por jogo com o Rio Ave qualquer, não é? Atacamos quase o dobro, estamos sempre em cima dos adversários, muito mais que o Rio Ave conseguiu ter 14. E nós só conseguimos ter 16. Portanto, esta campanha que nos disseram que nós era só penaltis, quer dizer, que se cai um bocadinho por terra, pá, esta brincadeira, mas pronto. E isso é uma coisa interessante para dizer em relação à influência do Taremi nos golos. Estava-se a dizer as assistências e os golos. Se fosse da fantasy inglesa, os penaltis sofridos contam como assistência, ou pelo menos pontuam como assistência. É assim, não é, Lamas? É isso, mas era isso que eu estava a dizer. A estatística do goal point era nesse sentido. Era juntando os três critérios, ou seja, o golo, a assistência e os penaltis sofridos, ou seja, os lances que têm influência no golo, ele está à frente do Pedro Gonçalves e do Seferovic. Ok. Foi essa análise. E eu até disse a questão da polémica porque meteram os penaltis a barulho. Ok, desculpa. Mas é uma influência ofensiva incrível, quase, até acima da do Sérgio Oliveira. Mas e até acima da do Pote e da Seferovic, claramente. Mas de facto os golos é que são aquela estatística que fica nos olhos de toda a gente, mas também convém dizer que tanto ele como o Seferovic não foram titulares desde o início da temporada. Sim. E já agora, isso é importante. Pronto, e deixa-me só dizer que eu li e não li diretamente a Golpões, já li outra pessoa a postar isso, portanto pode não ser bem assim, deixa só ficar isso no ar também, não li diretamente no site ou do post deles. E tem saído sempre aos 60 minutos, nos últimos 2 jogos pelo menos. Sim, estarem aziado com aquela volta toda ao campo. Vamos aos minutos e depois também falámos desses pormenores, se quisermos aí mais algumas pinceladas. Pronto, mas a primeira coisa que eu notei foi então... Olá, mas deixa-me só dizer-te uma coisa, eu já estávamos perto do final da primeira parte e eu lembrei-me de ti e a pensar, coitado lá, mas que o gajo deve ter escrito aqui. Acredito que sim, na primeira parte foi muita coisa. Lembrei-me disso. Mas antes do jogo começar, notei então que o Belenenses ainda existe, não é? Então o Prata comentou isso também no WhatsApp, por causa da bonita homenagem no início da partida, onde para além da tradicional bandeira azul e branca, a mesma tinha as imagens de Pavão, Reinaldo Teles e Quintana. Eu não sabia porque é que eles traziam a bandeira, mas o tipo o tipo disse que foi desde que o Pavão faleceu. Pronto. Sim, mas lá é por causa do Pepe. Sim. E eles devolvem com o Pavão. Sim, é a tradição, sempre. Pronto. Mas então e o outro quando é que faleceu? Ou não tem nada a ver? Também faleceu Pepe? Em campo? Sim. Eu não sei se faleceu em campo, mas sei que a homenagem é... Pronto, é isso, uma homenagem a outro e outro. Pronto, era isso. Eu não sei se agora na Bessade eles homenageiam o Pepe, mas é assim um bocado esquisito, porque a Bessade é um bocado ostracizada pelo clube, apesar de... Não, e além disso eles têm que ir ao... serem acionistas, apesar de eles serem acionistas da Bessade. Minoritários, mas são acionistas. Acho que ainda são. E eu pensei que estavas a questionar como é que o Porto agora homenageava para levar a coroa de flores ao homem, tem que ir ao Restelo e depois ir para o Jamor ou onde eles estiverem a jogar. Era isso que eu estava a dizer também. Agora isso não faz tanto sentido, mas pronto, olha, achei bonito. Mas eu acho que eles levam no mesmo ramo de flores. Mesmo tendo sido no Jamor, mas pronto. Só lá. É paragem obrigatória. É isso e em Fátima, no regresso. Por acaso já não ouço falar disso há algum tempo, dessas paragens em Fátima, mas... Muito bem. Primeira parte então tem aqui o primeiro lance aos 7 minutos, que a Sierra numa aproximação à nossa área surge com algum perigo na nossa baliza. Ele nem chega a finalizar, mas depois dá
acho é canto ou algo desse género, Leite e o seu pé frio, temi pelo penalti e tu pisas estes lances com a mão. Para depois comentares, porque raspar na mão parece que raspa, até parece que cabeceia contra ela. O do Diogo Leite? Sim. Aquilo é penalti, para mim é penalti escandaloso. Mas não, é assim, eu só não achei escandaloso porque é ele que empurra a bola e o braço parece estar aparentemente ao longo do corpo, não parece estar com a tal volumetria. Só que ele cabeceia contra o braço. Eu acho que isso pode ter sido a desculpa. Eu acho que isso pode ter sido a desculpa para não marcarem. Que é ele estar com o braço junto ao corpo. Mas se não está lá o braço, a bola passa, acho eu. Eu posso ter visto mal, não sei, posso ter visto mal. Mas a bola, para mim a bola, mas lá está, o meu critério é estúpido, eu acho que o meu critério é o correto. Agora eles aplicam a lei da forma que bem entenderem e depois há estas questões subjetivas. Para mim é muito simples, quer esteja perto, quer não esteja perto, assim, o gajo, a bola, se não tivesse lá o braço, passava. Eu acho que na mesma direção. Agora se depois a dizer se está na posição natural ou se não tem volumetria. Não, isso é o que diz a lei, percebes? Não, mas mesmo para o teu argumento, ele cabeceou para baixo. Quer dizer, ele ia cabecear e falhou-lhe e cabeceou para baixo. Ou seja, a bola bate no braço e vai para baixo. Ele chega a tocar com a cabeça? Sim, isso toca. E ele dá com a cabeça. Mas mesmo assim, não é? Mesmo assim, tu cabeceias para o teu braço? Ridículo. Mas a bola continua na direção para baixo, percebes? Ou seja, não saiu da direção dela. Mas é só aqui uma discussão teórica. Eu não consigo desempatar porque tive aí uma questão para resolver. Foi evitar que a minha filha se magoasse a fazer uma merda qualquer, daquelas que ela devia estar a trepar a qualquer coisa, e então eu não vi, só vi uma repetição um bocadinho manhosa que deu um bocadinho a seguir e não percebi bem o que é que se tinha passado. Portanto, não desempato. Agora fiquei curioso para ver outra vez o lance, porque eu fiquei com a sensação de isto vai ser penalti. Quando o gajo manda o livre, o que me pareceu nessa repetição é que é uma nabice gigantesca. Sim. E sendo uma nabice gigantesca, normalmente eu recomendo que se castigue as nabices gigantescas com falta ou com penalti. E ele normalmente sofre disso. Por isso é que eu estava a dizer que à partida seria penalti. E não foi. Ele vai cabecear, a bola foge-lhe e ele depois dá-lhe. Pronto, é isso. Ficou essa sensação. Tens razão, se não lhe foi marcado penalti é sinal que ele já não é assim tão pé frio como isso. É isso. Está a melhorar. Pode continuar para o ano. 11 minutos, jogada de Luís Dias que termina com um remate rasteiro de João Mário, com o pé esquerdo, um remate ali à entrada da área, em jeito. 14 minutos, Otávio acredita no erro e depois assiste Médio para o golo. Se isto ainda fosse a contar, Varela mete toda a gente em jogo no início da jogada e depois perde a bola e ia ser completamente arrasado, moço. 18 minutos, Taremi numa transição descobre Dias, mas este define mal na hora de finalizar. Foi uma transição muito boa, bem conduzida pelo Taremi e jogou no Luís Dias, só que depois o lance ia-se nem para os resumos, porque depois estou contra o gajo. Passa a rasgar. Foi muito bom. 21 minutos, remate de ressaca de Otávio. 22 minutos, remate de longe de Cassierra, que numa primeira instância pareceu mais perigoso do que realmente foi. Que era assim, arco, parecia que ia meter na gaveta, mas afinal não fez tão bem. 25 minutos, remate cruzado de Sérgio Oliveira, com algum perigo. Resultou num canto, tocou em alguém. Depois, 27 minutos, João Mário ligou a mota e serviu de forma perfeita Marco para o golo com direito a beijos no brasão abençoado. Depois reparei que vocês também tinham comentado no WhatsApp a mesma coisa, e eu tinha por acaso também posto diretamente no Twitter, eu estava com o computador à frente, portanto já anotei diretamente no Word. 30 minutos, Varela acerta construindo na trave, precisamente aquilo que estavas a dizer, ou seja, logo o lance a seguir ao golo. Depois 32 minutos, João Bento rouba um golo ao Futebol do Porto. Os treinadores são multados pelos insultos e não sei o que, não sei o que mais. Também deviam ser divulgadas as multas aos árbitros por estes erros gritantes e injustificáveis, meu. Como é que é possível? E temos ter a moral, ele na moral a dizer acabou, tipo, só a protestar, ou dizer, e ele, sim, acabou. Mas foi lá o primeiro gajo que foi, mas depois não sei se continuou, não, mas foi muito mal. O primeiro gajo ele diz logo, acabou.
E ele depois pareceu estar ali a dizer qualquer coisa ao Pep, e o Pep do género, ok, tipo, compreender, mas ali ele só tem que dizer, opá, desculpa, precipitei-me, e a paciência, porque foi isso que se aconteceu, ponto final, não há outra desculpa, precipitou-se, enganou-se, errou, só tem que dizer aos jogadores, desculpa, enganei-me, e não há nada a fazer, o que é que se pode fazer? E acabou, e ele só tem que assumir, ainda se põe com aquela atitude, acabou, não marcou, nem marquei, não sei o que mais, não há desculpa possível para aquilo. Eu acho é que há determinados lances, ainda estávamos a falar isso no WhatsApp no fim de semana, sobre o nosso treinador de hóquei, não é? E aquela história, para quem não soube, se calhar o Pizzo explica isso melhor o que é que ele fez. Mas há certas coisas, porque eu sou, permitam-me que cometa o sacrilégio, eu detesto hóquei. Sim, mas pelo que eu percebi, a regra é simples. Gosto que Porto ganhe mais essa modalidade, mas não me obriguem a ver, sinceramente. Mas o que o Pizzo me explicou do que aconteceu é despedimento por justa causa. Logo, e este árbitro é a mesma coisa. Quem faz isto é não saber o básico do jogo. Portanto, meu amigo, venha limpar o seu balneário amanhã, não está dispensado. É isso. Mas agora o que aconteceu. É isso. Eu vou explicar depois tu corriges, porque eu acho que te explicaste depois vim com outra pessoa também que teoricamente percebe de hockey, ou o Riscas, o nosso Riscas, que percebe mais de hockey, ele teve a explicar que basicamente a regra perto do final do jogo, quando se está a perder, normalmente tira-se o guarda-redes e mete-se um jogador de campo, também no hockey. Como nas outras modalidades, mas o que acontece é que essa substituição que se pode fazer a 5 minutos do fim, no prolongamento, pode-se fazer no tempo exatamente proporcional. E como o prolongamento só tinha 5 minutos, ele só podia fazer a 1 minuto de fim. E ele fez a 1 minuto e meio ou algo desse género. Pronto, foi isso? Foi isso. Foi a faltar quase 2 minutos, 1,50 e tal. Resultado, ou seja, ele pensava que de facto estavam 5 minutos a fim, mas estava no prolongamento. Já foi aquela tipo cena desesperada, mas ainda era a primeira parte, prolongamento. Segunda parte também era segunda parte. Acabaste o jogo com 3. Sim, é isso. Fica resultado. Supostamente precisávamos de um golo apenas, que não é nada invulgar marcar um golo no minuto, não é? No hockey. Sim. E ficamos sem um jogador de campo durante esse minuto todo. Vermelho para o treinador e vermelho para quem ia entrar, que no caso era o capitão, o Reinaldo Garcia, não é? Que é um dos mais importantes também. Um livre direto. Só faz um livre direto, e como não deu o golo, acabaste com 3. Se sofresses o golo, estavas com 2 golos de desvantagem e vinhas 4, naquele caso. Nem sei o que é melhor, mas é mau as duas. Tiveste a jogar os últimos meses com 3. O que é mau é não saber as regras, basicamente. É isso. Sim, isso sem dúvida. Que era basicamente que o Prata estava a ir buscar. Mas o árbitro acho da mesma gravidade. Sinceramente, acho é daquelas coisas que se o observador não lhe deu imediatamente nota mínima, é mau observador. Muito bem. Surgiu então o livro, também foi perigoso. Sérgio Labeiro aproveita o livro para criar perigo. 36 minutos, Miguel Cardoso brinca com Pep na área, mas Marques fez a baliza, aqui uma das grandes defesas. 37 minutos, lance curioso de Taremi com Otávio, com o primeiro em fora de jogo. Os jogadores do Belenenses param quase todos, depois o Taremi desiste da bola, vai lá o Otávio e quase que serve Taremi para golo, mas não aconteceu. 39 minutos, Marques sai em falso e lance perigoso para a equipa do Belém. 41 minutos, remate de Miguel Cardoso para a defesa tranquila de Marques. E pronto, só estão os lances todos da primeira parte. Eu vou aproveitar, digo já tudo, para depois darmos aqui um comentário geral. Miguel Cardoso, o bom. Miguel Cardoso, o bom. Já parece o banco, não é? Um enterra, o outro nem por isso. Certo. Segunda parte. Remate forte de Marco. É o primeiro lance que eu tenho, um remate fora da área ainda. 50 minutos. Pronto, entramos logo também a ganhar, a marcar. Médic ganha na raça. E Martínez não facilita. Nos últimos 4 jogos de titular marcou sempre. E pronto, eu não pesquisei mais para trás. Era aquilo que eu já tinha comentado e tinha escrito aqui. Na reação, 55 minutos, Cassierra novamente a criar perigo, com um bom corte de Pep, mais ou menos na pequena área. 63 minutos, um pequeno lance que eu notei para os momentos, mas nem é sinal especial. Classe de João Mário a servir ao Otávio, está ali na linha e isola Moço. 65 minutos, Taremi e Martínez.
saem, entra Chico e Evanilson, mano mais novo, todo contente no camarote, aplaude, foram aquilo que eu meti. Aqui também tem, não sei se queres acrescentar alguma coisa àquilo que já tinhas falado, depois do Taz e o Taremi. Também o pormenor da câmara estar sempre focal, ele veio com uma velocidade tremenda a dar a volta ao campo, era devagarinho, etc. Depois passa ali, vai entrar no túnel, não vai, mas ele, pronto, também o pormenor deles estarem sempre a filmar, a ver quando é que ele mandava um pontapé em alguma coisa, etc. E depois vai cumprimentar o Conceição. Era para o túnel. Eu nem sei se aquilo era para o túnel, nem aquilo até parece aquela portinha dessa bancada. Aquilo nem sabia se era que é para ali, se é para lá, mas é como o Prata diz, que ele até, como é que tu disseste, Prata? Ele até quando nazia como é que não é fofo, é isso, foi fofo. É querido, fofo, né? querido. Ele tem nazia, é querido, né? Porque depois vai cumprimentar o Sérgio Conceição. Se fosse com outro, olha que eu lembro com o Soares, o Sérgio Conceição foi lá ter com ele, o que é que tu queres, pá? E foi cumprimentar, faz uma primeira tentativa e não consegue porque o Conceição estava a dar indicações tipo alguém que ia entrar para ir ao Baró, mas e vai lá outra vez, fogo, sim senhor. Portanto, mas lá está, mas eu nem consigo compreender, não sei se é só aquela ânsia de jogar, só pode, mas quer dizer, né, o que é que se interessa, não é, nesta fase, ainda por cima, quando os jogos estão resolvidos, 3-0, 4-0, mas pronto, ok. Já só estava a 5 golos de facto, naquele momento. Não é? Dos dois da frente. Pronto, depois aqui não anotei grande coisa. Tem aqui aos 82 minutos Fábio mete a bola na cabeça de Leite para o quarto dos azuis e brancos. Também aqui o Leite depois já vai ter com ele e o Fábio. Não era para ti, se soubesse que era para ti não marcava. Não sei o que é que ele diz, mas deduzo que é algo deste género. Tipo, para ti não tinha passado a bola. Portanto, nem Fábio gosta do Diogo Leite. 85 minutos, lance de penalti sobre o Chico. O miúdo faz questão de mostrar a pisadura para a câmara. Viram? Ou não? Eu vi que era impossível, é isso aqui, que era pela cor da pisadura, era impossível ter sido naquela altura, portanto, mentir é feio. Não sei, ainda por cima o pai estava logo ali à beira para o castigar. Devia dar um bocadinho mais vermelho, mas esteve muito bem. Ele a apontar lá para a coisa. As minhas filhas convenceram. Já viste a pisadura, pai? Não, já viste e não marcou nada. Portanto, foi perfeito. Muito bom. Continuando. 86 minutos. Evanilson a trabalhar muito bem para Sérgio, que remata contra o adversário. E este lance até, gostei mesmo do Evanilson. Ele deu um pormenor interessante de ponta lance, segurou, etc. Esperou. Depois a finalização passou para o Sérgio e aquilo não deu em nada, mas teve ali um pormenor. E 88 minutos, Nilton, que acho que é Nilton Varela, não é sobrinho do homem, remata ao lado. E pronto, foi isto que eu notei. Faltam aqui as últimas substituições. Basicamente que Conceição deu roda a todos aqueles que jogaram na B, não é? Porque quem entrou mais foi Carraça, Baró, tinha outro. Evanilson. E Evanilson. Não, Evanilson e Chico, eu disse. Depois os três que entram a seguir. É o Fábio. O Fábio já tinha entrado antes. É para ganhar a rodagem para sábado. O Fábio já tinha entrado antes para o lugar do Luís Dias. Até. Depois deve ser só mesmo Carraça e Baró. É para não perderem o ritmo, não é? Para sábado vão ter aí mais uma final. Sim. Mas pronto, queres pegar aqui numa análise global ao jogo? Primeira parte muito partida, em particular. A segunda parte morreu com o gol logo no início da segunda parte. É um bocado isso. Eu acho que foi um jogo invulgar, porque por causa dessa característica da descompressão do Porto, sobretudo. Estás a ver, foi um bom conselho tirar o Márcio. Agora não contavas que ele defendesse aquilo tudo, porque eles tiveram, se ficasse um 4-2 era um resultado se calhar. Sim, estava a brincar, mas de facto deste um bom conselho, porque mesmo jogando o risco de ele sofrer gols era imenso, porque de facto isto foi, até devia ter tirado também o Manafá. O Manafá saiu cedo, olha, espetáculo, dos 6 pontos garantidos. Por acaso não pelo amarelo. E que por acaso era um comentário, foi o único gajo a levar amarelo, e se era para dar amarelos podia ter dado outros também, mas não nada especial o lance para o amarelo. Ele diz que é acumulação, se desse os outros não me chocava que desse esse amarelo. Pronto, mas foi assim um bocado de descompressão, dava-me a ideia que teve assim um efeito esquisito, porque no ataque pareceu que a equipa estava solta. E na defesa
parecia que a defesa estava solta. Mas o problema é que o ataque solto é porreiro, dá jogadas giras, dá envolvimento, sobretudo ali na segunda parte, há ali uma jogada que a parte da direita sempre em toques, eles põem-se ali, depois acabou a bola no Dias e ele não faz grande coisa, mas, ou no Taremi. Mas deu assim algumas jogadas engraçadas e deu para aproveitar também alguns erros do Belenenses. Mas na defesa, aquilo foi um bocado um passador, e não foi um passador pelas razões habituais, foi um passador porque notava-se que não se estava com aquela concentração que seria normal se o Porto tivesse a lutar por algum objetivo, coisa que não está. Isto, na verdade, não é nada vulgar o Porto estar em descompressão, ainda por cima em segundo lugar, nos últimos tempos, porque quando o Sérgio ficou em segundo contou até o último minuto, não é? Com o Sporting naquela. E desta vez os últimos 2 jogos já foi sem grandes objetivos, havia o segundo lugar no jogo com o Rio Ave e hoje então é que já não havia mesmo nada, portanto nota-se um bocadinho ali a descompressão, e isso por um lado até foi giro, porque o jogo foi mais entretido, mas só para terminar, eu não gosto de jogos entretidos com o Porto. Não gosto de ver a equipa sofrer muitas oportunidades, sinceramente. Eu sou como a Conceição, prefiro 1-0. Eu só ia complementar o que estavas a dizer, porque estavas a dizer que hoje não havia objetivos, mas por acaso no jogo eles, já não me lembro quais são, mas puseram para aí logo 3 objetivos, assim. Que hoje ainda há jogo e havia 3 objetivos. Era tipo marcha, um recorde qualquer com o Bahia, e pronto, tinha mais 2 ou 3 objetivos para lá. E pronto, a tentar meter aí algum nível de competitividade ao jogo. Isso. Queres comentar? Não, a ser o jogo. É isso. E eu acho, por acaso, durante a primeira parte já estava a receber mensagens do género que o Marega não faz falta nenhuma, que o Martínez sim, que ele vale a pena, não sei mais, e eu disse precisamente isso, isto já podia estar, eu não disse 4-2, mas eu disse ao intervalo, estávamos a acabar a primeira parte, eu disse, já podia estar, era 4-3 para aí, ou algo do género, que eu acho que o Belenenses vai ter para aí 3 oportunidades, não digo clamorosas, mas cara, não andam muito longe disso, penalti, não é? O penalti que tu dizes que é. Para mim é, mas há a bola na trave, há a saída em falso, que a bola para estar ali a correr a linha de baliza, e há uma defesa também do Marcha sobre o lado direito, pronto, enfim, aquilo com uma boa eficácia, e eu já estou a puxar muito para o nosso lado os 4-3, embora também acho que nós também tivemos boas oportunidades, basta ver o golo anulado, mais os 2 golos já fizemos, surgindo o gol anulado, o livre do Sérgio Oliveira, que também o gajo faz uma boa defesa, portanto, também tivemos ali algumas oportunidades, lá está, eu acho que ao intervalo já podia estar 4-3, mas é um bocadinho fruto disso, que o Prata disse, eu próprio, não é? Hoje já jogo às 6, mas até me estava a custar buscar os miúdos não era à pressa porque fui com tempo, mas depois tenho que lhe dar o lanche, eu estava sozinho com eles, tenho que lhes dar o lanche, entretê-los ali para ver o Porto mais ou menos sossegado, mas também estava descontraído, não é? Estava descontraído, deixa-me ver isto com calma e tal, e o Porto também foi assim descontraído, o que é bom, se calhar em termos ofensivos, porque te permite estar, lá está, solto e criar muitas oportunidades, mas ao mesmo tempo depois também há estes desequilíbrios. Mas isso nota-se não só na equipa do Porto, porque tu em condições normais, um Belenenses do Petit jamais atacaria como atacou, não é? Em condições normais, um Belenenses Petit também ia estar ali super recuado, trancas à porta, ia ser um jogo ranhoso. Isto também permite, também com uma equipa sem objetivos, que depois estejam ali também a fazer o jogo pelo jogo, o que acaba depois por favorecer quem tem melhores argumentos, não é? E neste caso é o Porto que tem melhores argumentos e depois podem editar resultados destes, não é? Acabam por ser goleadas e depois acaba por ser a prova que perante isto os treinadores os outros das equipas mais pequenas preferem meter o autocarro, não é? E jogar com 3 centrais e 2 trincos e por aí fora, porque jogando de igual para igual há o risco de acontecer isto e foi o que aconteceu, pronto, 4-0. Se bem que eles jogaram com os 3 centrais e com os 2 trincos, mas pronto. Agora uns metros mais à frente. Exato, uns metros mais à frente e a dar um espaço do caraças que o Taremi sobretudo aproveitou muito bem. Olá, mas eu encontrei aquilo que tu dizias, está aqui, Sérgio, os objetivos.
Sérgio Conceição procura atingir 80 pontos pela 4ª época seguida, portanto conseguiu. O Sérgio Conceição ataca a vitória 150 da carreira no campeonato, conseguiu. Sérgio Oliveira precisava de 2 golos para igualar Zaovic e António Oliveira como os médios mais concretizadores na época. Isso não conseguiu. E aqui esta é a tal da azia. E nós a tripar com o árbitro. O árbitro pensou nisso, a marcar a falta. Exatamente. Mas também dava a outra. O Taremi necessita de marcar 2 vezes para atingir a melhor marca pessoal numa temporada. Portanto, esse golo que lhe tiraram dava a melhor marca e por isso é que ele estava aziado. E depois Marquezine estava a um jogo de superar o melhor registro sem sofrer de Vítor Bahia numa só época, 22 jogos, conseguiu. Muito bem. Senhora. Portanto, estás a ver? Muita coisa em jogo. Em 5-3 conseguidos. Muito bem. Olha, ia começar... Os outros é que são campeões da segunda volta. Não sei se eram algo que também nós queríamos seguimos como objetivo. Eu não sei como é que estão a decorrer os festejos, mas espero que a polícia, a Câmara e o Governo tenham preparado isso melhor. Muito bom. Olha, ia pegar nos comentários, mas se calhar elegíamos primeiro o MVP, porque depois os comentários vão se dispersar um bocado pela questão não só do jogo, mas também já daqui algumas perguntas de futuro. Pronto, também já dissemos que íamos alongar isso com mais calma nos próximos episódios, mas vamos dar sempre um cheirinho da resposta e depois saímos do jogo. Portanto, se calhar acabámos aqui o jogo e depois íamos então para essas respostas. Portanto, MVP, que é basicamente o que falta. Prato. Para mim Taremi. Mesmo jogando só 60 minutos? Mesmo só... faltou também referir isso. É o problema também de meter depois muitos miúdos, muitas substituições, jogo resolvido, depois é aquela tendência do jogo arrastar-se e depois quando são oportunidades para os miúdos se mostrarem, ou se mostram individualmente, não é? Ou então coletivamente, só se forem os lances de bola parada, como aquele de Fábio Vieira para o Diogo Leite e dá gol. Porque depois coletivamente a equipa está desligada, objetivo cumprido, já anda ali em outra velocidade, ou tu te destacas individualmente, e aí tens o Francisco Conceição que tenta muitas vezes, Fabiano com algum passo, ou um golo, ou um livro, já é mesmo muito complicado. Francisco Conceição que pronto, bastaram 2 penaltis para ser rotulado de piscineiro e agora cada 10 penaltis dão-lhe um. É isso. Poderá ser esse o problema. E pronto, e daí, lá está, houve jogo, pronto, pelo menos assim com velocidade, com dinâmica e tudo mais. Eu diria até aos 70 minutos, não, até aos 70 não, mas até ali uma determinada parte da segunda parte, que até coincidiu também com a saída do Taremi, é mais ou menos para volta daquele minuto, e é mais pelo golo, pela assistência, pelo golo também foi anulado. Também não houve assim ou nenhum outro que talvez tenha destacado, e é mais por mais suportado nestes dados estatísticos que eu dou ao Taremi, embora não me importava nada de dar, por exemplo, a um João Mário, que lá está pelos dados que já referiste, mais uma assistência, pelo Gruitos, que torna a fazer um golo, poder dar também essas nomeações simbólicas em dados estatísticos, dou ao Taremi por aquilo que deu ao jogo. Muito bem. Prata, queres falar tu? Para depois fazer para ali, se não for o Taremi? Eu faço panelinha com o Carlos Brito e fica 2-2, porque eu voto no Diogo Leite. Muito bom. Muito bom. Não, estou a brincar. Eu voto para vocês, para ser a panelinha de vocês, eu voto no Marco. Bem. E queres dar mais alguma menção rosa? Não, já fui falando. Não, nada especial. Este jogo foi assim nada especial. Gostei do Taremi e do Marco, sobretudo. E só não dou ao Taremi porque vocês vão dar. Sim, é isso. Pronto, são esses 3 mais marcha. E mesmo o Pepe também teve relativamente bem, apesar de mais ou menos. Estou a dizer mais para desqualificar. Eu sei, basta o Miguel Cardoso. E o Marcos basta a saída em falso, portanto. Mas o do Pepe, como me fez lembrar, é um corte dele na pequena área e a do Marcos são 2 intervenções muito boas. Dos 3... Desculpa, e já agora o Diogo Leite, esse lance do penalti desqualifica qualquer exibição. Apesar de não ter sido marcado, só o facto de ter existido já o desqualificava, para mim.
Pronto, vocês repararam que o primeiro golo, o do Taremi, a bola veio ao poste? Sim, quase falhava. Repararam nisso, não? Quase falhava. Sim. Que foi. Ok. E ainda estava a pensar na Fantasy, mas a reação foi essa. Mas não reparei que tinha tocado no poste. Reparei que eu quase que falhava, mas não reparei que tinha tocado no poste. E eu ia dar ao Taremi, porque tem o golo anulado, mas eu acho que o momento do jogo é mesmo a segunda parte e ele ter recuperado aquela bola na raça para o terceiro golo. E como é aí que mata o jogo, o destaque para o MVP é esse lance, porque é essa recuperação, não só as outras características dos golos e da criação, mas essa raça que ele também tem, pronto, e aí que matou o jogo. É por aí que vai para o Taremi, para além dos outros lances estatísticos. Mas o segundo golo também foi muito bom, só que nesta cena de matar o jogo, só que eu acho que o jogo não estava morto aí, como se viu, e estava sempre lá, bastava eles fazer o 3-0, fez com que a segunda parte fosse muito, muito mais parada. Como eu precisava dizer, depois entraram os miúdos, etc., numa fase em que já não dava para nada. Vamos então aos comentários. Vou começar aqui pelos Jarcos, já pronto, não sei, já agora dar uma nota, não é? Porque recebemos mensagem no do Basculação do Carlos Martinho a dizer que quem ouve pelo menos ele, que ouve pelo iTunes, que o episódio da semana passada não tinha sido atualizado. É assim, eu por acaso também ouço pelo iTunes e no meu deu, mas de facto se uma pessoa consultar, aparentemente não está lá o episódio, nós não precisamos muito da poda. Vamos tentar ver se resolvemos isso, mas pronto, se não ouvirem no iTunes, há outras plataformas, teoricamente vai ser carregado para lá, mas pronto, fica já aqui as desculpas de quem possa estar a ouvir por lá e não tenha chegado ao episódio da semana passada. Vou começar então pelos Jarcos, aqui um dos nossos habituais ouvintes. Mistura de sentimentos, Gruites, Sérgio Conceição, um ano inteiro sem ver o meu clube no estádio, perder o campeonato para uma equipa que não vale metade dos pontos que fez, incerteza, tristeza, preocupação, sensação que podíamos ter ganho isto se houvesse menos teimosia. Aqui um comentário geral do Jarcos. Nós não comentamos aqui a questão, ou pelo menos a questão do Sérgio Conceição, que ele aqui aborda e que poderia pegar. A mim também claramente a cena de estar lá ainda antes de quem bem ou deixa de vir, etc., mas claramente soou a despedida por esses sinais externos, que foi ver no camarote do filho, a mulher, e para eu na semana passada que rasguei aqui fortemente o facto de terem levado as famílias para o estádio, aqui aparentemente pareceu ser só a dele, não é? Pelo menos estava mais restrito. Tu hoje, supostamente hoje até podias ir ao estádio. Sim, mas depois a Liga é que não quis, hoje até podia. Como depois foi negado. O governo deixava. Pois, o governo até deixava. Sim. E pronto, é só para concluir que deu mesmo aquela sensação que Sérgio Conceição é finito. E vocês acham que ainda há hipótese de não ser finito? Não há hipótese. Não é. Não, a pergunta está mal formulada. Não, então reformula. A pergunta que tu devias fazer é: estão confiantes? E eu respondo: não. Estão confiantes para a renovação? Sim. Para a continuidade? Não é só isso, eu acho que é o jogo também revela outras situações, que é o Pepe ter falado na roda e depois abraça-se ao Sérgio Conceição, também o Marcha fazer a mesma coisa. Exato, e também a de Marcha também é assim escandalosa. Sim. E depois o Marcha é porque está vendido. O Marcha, se Cristo. Não faço questão, mas acho que era um bom movimento de mercado. Mas estou contente com ele cá. Sim, já explicaste, era uma oportunidade para o Diogo Costa e uma oportunidade de fazer dinheiro. Sim, eu acho que o suplente é quase tão bom como ele e é mais novo, portanto acho que era uma boa venda. Porque era uma posição em que estás acautelado. Mas se ele fica, porra, quem é que se pode queixar? Ninguém. Eu não me queixo. Depois ele vai sair a custo zero e tu vais dizer: ei, podemos ter vendido por 15 milhões em 2021 e depois vais dizer: mas quem é que ofereceu 15 milhões? E vais dizer: ei, ninguém. Mas pronto, nem por ele nem pelo Marca. Mas o Marca tem uma idade um bocadinho mais avançada. Claro. Não é tanto a mesma coisa com o Herrera, com o Brahim, enfim.
Otávio, que teve essa iminência. Sim, portanto não, eu também já não acredito depois do que já estava receoso porque não estava a ver aqui com bons olhos esta questão, esta falta de transparência, este blackout, o que queiram chamar, estas sei lá, antevisões, flash interviews, tudo e mais alguma coisa, quer dizer, já estava a achar aqui um bocadinho mau sinal. Depois do que vi hoje, depois das mensagens que li e que recebi, pronto, já... pronto, olha, a forma de me mentalizar é que o Porto já existe há muito tempo, não é? Já teve muito sucesso com outros treinadores, o Porto não vai morrer, não vai acabar, não é? Há de continuar a ter sucesso, pronto, há de vir outro e vamos ter sucesso com esse, é o que tem que ser. Com muita pena minha, como vocês imaginam, não é? Mas, paciência, vamos. É por isso que quando estava a falar dos laterais, como é que preferia os laterais e tudo, era para dizer, calma, agora é preciso esperar ver como é que o novo treinador vai montar a equipa. mas isso, agora, se vier um estilo Amorim, que agora está muito na moda, o João Mário já dá, porque se o Porro dá, o João Mário não defende pior que o Porro. Sim. Agora é esperar. Pronto, é esperar, é ver. Eu acho que agora a expectativa, eu neste momento lá, mas até para te responder à pergunta e a dos Arcos também eu estou mais na expectativa agora para saber quem vem do que propriamente esperar pela renovação de Sérgio Conceição, porque para mim já é dado adquirido que ele não fique. Portanto, a minha expectativa agora é ver quem vem. Eu se calhar li um bocado aqui na diagonal, o Jarques li o que ele tinha escrito, mas de facto depois do comentário a seguir é David Nogueira e ele é que fala na despedida do Mister. Eu vou reler a do Jarques, porque ele disse mistura de sentimentos, gruitos, Sérgio Conceição, um ano inteiro sem ver o meu clube no estádio, perder o campeonato para uma equipa que não vale metade dos pontos que fez, incerteza, tristeza, preocupação, sensação que podíamos ter ganho isto se houvesse menos teimosia. Ou seja, ele aqui nem aborda muito a questão de Sérgio Conceição, da despedida, ou de ter... Eu é que já estava a ler o a seguir, que era exatamente isso. E a teimosia deve ser a dele, a do Conceição. Pronto, e aqui era essa, e voltei a argumentar porque era isso que eu ia vos perguntar, porque ele diz aqui, sensação de que podíamos ter ganho isto se houvesse menos teimosia. Vocês concordam em alguma parte com isto? Percebem esta menos teimosia que ele está a dizer? Ou seja, basicamente ter abdicado de alguns jogadores ou não, tipo, eu deduzo que ele esteja a falar tipo Maregas, por exemplo. O Marega, e este tipo de teimosia. O Marega é o tema mais sensível, a opção do Conceição que causa mais celeuma. E eu percebo porquê. Ainda por cima, os jogos recentes vêm dar uma ideia de que se calhar uma opção que fosse diferente da do, sei lá, até o Martínez, que não parecia grande coisa, tem melhor rendimento que o Marega. E até já parece melhor, não é? Portanto, eu percebo isso. Eu sempre disse aqui que achava bem que o Marega fosse um jogador importante para o plantel. Não compreendia como é que ele era um titular absoluto. Ou seja, acho que não me choca, por exemplo, é a mesma coisa que o Uribe também. O Uribe nos jogos grandes não me passa pela cabeça o Uribe não jogar. Mesmo jogos importantes de Champions, jogos na Luz, jogos em Braga, jogos em Alvalade, porque é um jogador que aumenta tanto o seu rendimento nestes jogos que acho difícil. O Marega também é um jogador que nesses jogos parecia um bocadinho melhor. Se virmos, é muito raro um jogador nos últimos anos. O Marega marcou muitos golos a Sporting e Benfica. Marcou pelo menos alguns. Eu estou a lembrar para aí de 3 ou 4. Com os do Ruana Dias também, certo? Sim. Mas mesmo nas Champions, o Marega marcou jogos importantes, ainda marcou a Juventus. Portanto, o Marega nestes jogos importantes, eu acho que é uma boa arma, porque é um jogador muito difícil de prever, é um jogador difícil de marcar, é um jogador que faz movimentos um bocadinho inquietantes para as defesas que não estão habituadas a defender. Ou seja, mais para defesas que não estão posicionadas atrás, como é. Portanto,
Agora, o Marega jogar sempre, esteja bem, esteja mal, isso aí já não me convencia, nunca me convenceu. Ainda por cima, fez com que houvesse malta que simplesmente ficou pelos cabelos com ele. E aí eu percebo que essa insistência pareça teimosia e sou obrigado a concordar um bocadinho, mas isso depois também, essa crítica também tem tendência a resvalar para uma coisa um bocado gratuita, que é aquela coisa de simplificar. O Marega é assim tão fraco como as pessoas dizem. Não é. Não é fraco. Não é nada. Um jogador com o rendimento que teve nestes 4 anos não é um jogador fraco. Muito menos comparado com se calhar este ano temos jogadores com quem o comparar que se calhar o deixam um bocadinho pior, mas nos anos anteriores não tínhamos assim tantos. Não é? É um jogador sem estilo para o Porto, pá. Sem estilo para é um gajo sem pescoço, que não sabe correr, pesudo, não é para o estilo do Porto. Mas às vezes parece que é isso. Às vezes parece que é isso. Às vezes parece que é mais uma questão estética do que de rendimento, porque ele rendimento teve. É óbvio que é um rendimento intermitente e esse rendimento intermitente devia ser premiado com da mesma forma que é premiado o rendimento intermitente de outros jogadores, que é banco. Não é? E no caso dele não era. Não, pá, tu há de haver sempre um jogador em que vai cair no goto, uns vão cair no goto dos sócios, outros não, dos simpatizantes, e quando as coisas correm mal há de haver sempre a ovelha negra, um bode expiatório, pá, ou aquilo que tu quiseres chamar, pá, neste caso era fácil, que era o Marega. Se quando começar a correr mal, has de encontrar outro, pá, não vai ser por aí, não vejo por aí, não vejo pela questão da teimosia, como mais uma vez fizeste, lá estão a falar dos 80 pontos, mais uma vez 80 pontos, pá, neste ano encontraste um Sporting, bom, um Sporting, pá, olha, fantástico, pronto, pá, aconteceu. O Sporting acabou com quantos pontos? Nós ficamos a 5, depois que eles perderam com o Sporting, não é? Perderam com o Benfica, não é? Perderam com o Benfica, portanto ficamos a 5, acho eu, 85 pontos. Opa, fizeram 85 pontos, fizeram um grande campeonato, só perderam um jogo, tu tiveste as derrotas inesperadas, aliás, tu neste momento és a equipa que está há mais tempo sem perder, pelo menos na Europa, né? O que eles diziam, já não parece para 28 jogos. 28 jogos, acho que contando com outros jogos, se calhar, não sei. Do campeonato acho que não pode ser. Ou será que a última derrota que nós tivemos foi com o Passos Ferreira? Se calhar até mesmo, não é? Se calhar até mesmo 28 jogos. Sim. Será que isso foi a sexta jornada? Perdes com o Marítimo e depois foi à terceira e depois foste perder a Passos na sexta e nunca mais perdeste? Se calhar foi isso até. Se calhar foi isso. Opa, teimosia. Se calhar foram essas derrotas estúpidas, mas acima de tudo, eu acho que... Por exemplo, nessa altura, nós, por exemplo, aqui estávamos sempre a pedir para mais oportunidades, se calhar, para o Marega, para o Taremi, e havia a existência no Marega. Marega sozinho à frente. Eventualmente. Porque esse jogo em Passos entrou o Evanilson a titular, portanto até foi um jogo em que se poupou alguns jogadores e correu muito mal. Exatamente. E jogou também o Gruitos, por exemplo. Mas pronto, pá, basicamente, eu se fosse a falar, eu acho que nós podemos, isso depois mais tarde, acho que podemos falar sobre isso quando temos aqueles episódios, porque mesmo essa questão de Marega não é fácil. E eu por um lado até compreendo, mas isto dá pano para mangas. Esta decisão até do Marega andar agora aqui aliás, eu nem sei se é o que ele andou aí a dizer, a falar mal a dizer que foi massacrado pelos adeptos do Porto, sempre a gozarem com ele, não sei se é verdade ou não. Não deve ser. Não, pronto, ok. Nem vale a pena falar sobre isso. Nem vale a pena falar sobre isso, mas pronto. Eu acho que isso aí depois para segundas núpcias, naqueles programas de resumo sobre aquilo que foi a época, eu acho que nós podemos falar sobre isso, se realmente foi teimosia ou não de Sérgio Conceição. Eu acho que continua a ser um bom ano em termos de pontos, acaba de ser um mau ano porque não consegues o título, mas acima de tudo o título para mim fica definido, e nem vou referir esses pontos estúpidos que nós perdemos com Boa Vista em casa, com o Marítimo em casa, que são pontos em que tu em condições normais ganharias, pronto, nem vou falar sobre isso. Para mim decisivo foi aquele fim de semana do quando o Sporting vai a Braga e quando tu vais a Moreira de Cónegos. Para mim foi esse o ponto. O Sporting vinha de 3 empates em 4 jornadas,
pensávamos que ele ia tornar a escorregar, quando ele fica com 10, então aí tens a certeza que vão escorregar e chegas perto do fim, os gajos dão a volta. Acho que aí nem era preciso o Porto perder pontos em Moreira de Cónegos, ainda por cima da maneira como perdeu, porque eles ganharam ali aquele impulso que faltava, não é? Aquele clique que lhes estava a faltar, aquela falta de confiança, aquilo veio outra vez tudo ao de cima. E foi aí que virou. Porque senão, se calhar hoje estávamos aqui a festejar mais um título, se calhar. Mas esse fim de semana, essa jornada, para mim foi a decisiva. Subscrevo totalmente essa parte de Braga. Vou continuar Sim, a ler. mas isso é importante dizer, porque não vale a pena estarmos a concentrar-nos numa coisa que não gostamos, como por exemplo a opção pelo Marega, porque houve coisas muito mais complicadas, houve uma conjugação de fatores, houve a conjuntura irrepetível de jogos atrás de jogos, atrás de jogos, atrás de jogos. Então, Conceição não pôde treinar. O ano todo, o Conceição não conseguiu fazer o microciclo direito. Portanto, quando o nosso adversário, que ganhou, e ainda por cima não ganhou por muito, acabou por fazer mais 5 pontos, teve o calendário desafogado quase o ano inteiro. Isso um gajo não acha que é importante treinar, que é importante ter tempo para recuperar jogadores. Andamos a ver, não temos noção nenhuma do que é o desporto. E este ano é especialmente, agravou-se especialmente. Basta ver o que aconteceu nesta última semana. Nós estávamos tão constrangidos pelo calendário que antes desta jornada, um dia antes desta jornada ainda não sabia, ou 2 dias antes desta jornada ainda não sabia quando é que iam ser os jogos. Porquê? Porque os jogos da jornada anterior ainda mal tinham acabado e nós tínhamos que meter os jogos todos agora porque a taça tem que ser no domingo, que é o limite. Portanto, só para ver, até no final nós temos o calendário muito apertado, até no final do campeonato. Portanto, isto só para dar um bocadinho à mostra do que foi o ano todo. E além disso, já que estamos numa de ver tudo, não tivemos sortinha nenhuma houve ali uma altura crucial do ano em que nos caíram as arbitragens todas em cima, que foi aquele eixo de Belenenses, Braga, Belenenses, e agora quando apertou outra vez, voltou-nos a cair em cima com o Moreirense, que se contam a quantidade. É uma coisa, é um gajo chegar ao final e reclamar, reclamo. Há aquele penaltizinho, como hoje, há aquele penaltizinho do Francisco e tal, mas como é óbvio nem falamos muito disso, porque é acontece e não sei o quê, mas naquele jogo são 4 ou 5, portanto, temos que ver que, o Sporting ganhou, e além disso, além das coisas que o Sporting teve a seu favor, nomeadamente o penalti no último minuto com o Farense em casa, que não lembra a ninguém, a arbitragem em Faro também, que foi extremamente vantajosa para eles. O mijo que tiveram no Dragão, que o Taremi não conseguiu meter a bola na baliza, em lances que, por exemplo, hoje o Gruitch meteu com facilidade, o Taremi não conseguiu, na mesma posição, com um passe semelhante. Portanto, não foi que superior a nós. O Sporting acabou o campeonato com o Benfica, Braga e Porto. Nesses 6 jogos não conseguiu ser superior a nenhum. Não conseguiu. Com o Benfica em casa. O Braga em casa, talvez. Com o Braga em casa foi um mijo. Não. Porque a primeira parte é muito Braga, há o Musrati à barra, há o Horta. Se calhar a segunda parte já foi um bocadinho mais para eles. Mas só marcaram perto do final e foram dominando naquilo que são bons, que é especular com o jogo. Mas o jogo que o Benfica perdeu. O outro marcou no último minuto com o mijo do caraças. O jogo do Porto também empatou perto do final com o mijo. No Dragão foi o que se sabe. Portanto, nós damos os parabéns, mas há aqui uma série de circunstâncias que eu acho irrepetíveis. Absolutamente irrepetíveis. O Coates até disseram para ver o programa do Ricardo Ouros Pereira, que foi muito fixe, não sei o quê, eu ontem puxei atrás e estive a ver. E o Coates diz lá uma coisa engraçada, porque ele estava a picar com ele por causa do LASK, de ter sido eliminados pelo LASK, e ele diz que foi se calhar a melhor derrota que podia ter acontecido,
porque ele estava lá para outro campo. O Coates estava a dizer que aquilo permitiu unir a malta e dar a volta, unir ainda mais. Não, acabou por ser se calhar o ideal, porque se esta equipinha tivesse que jogar os jogos da Liga Europa, e depois mais os jogos de campeonato, ela não esticava, percebes? Era uma manta demasiado curta, percebes? Na Luz, ele mudou 2 ou 3 jogadores, foram goleados da primeira parte, tiveram que os meter na segunda parte, senão ia ser histórico. Portanto, é irrepetível. Isto já para não falar do mijo incrível que a equipa teve, porque caía sempre. Era muito em Barcelos, 3 jogos. Em Barcelos o guarda-redes está a fazer a exibição da vida dele, no último minuto dá um frango. É isso. Portanto, o frango mesmo, a bola passa debaixo das pernas dele, um cabeceamento de merda daqueles do Gruites, passou-lhe contra o Santa Clara, o Santa Clara dominou em Alvalade dominou até fazer um 1-1, que foi aqui a oportunidade atrás da oportunidade. Contra o Belenenses estavam a perder aos 88 minutos, portanto, em casa. Portanto, e caiu tudo, caiu o penalti, caiu. Portanto, é irrepetível, e isto para dizer que com teimosias ou sem teimosias, com Barega ou sem Barega, nós podíamos perfeitamente ter ganho isto. Muito bem, vamos então agora passar por outro. Bem disse que não íamos fazer o rescaldo, mas nós dando vazão é logo o rescaldo já todo. Não há muito a fazer. Vamos continuar aqui a ler. Vou então pegar na do David Nogueira, que tinha falado há bocado e que tinha logo falado da questão da despedida do Mister. É ele que fala. Meus caros, sou a despedida do Mister, estou deprimido com a possibilidade dele sair. Sobre o jogo, 4 golos e um gamado, o que dá 12 golos em 3 jogos, sem Marega. Este aumento exponencial da eficácia explica-se melhor pela sua saída, pela entrada do Tony ou pela descompressão da equipa. Querem acrescentar alguma coisa? Já fomos falando mais ou menos aqui, pelo menos a questão de Marega, mas de facto este aumento de golos, vamos pela descompressão ou pela eficácia do Tony Martínez? Alguém quer opinar? Nos últimos jogos? Dá 12 golos em 3 jogos. Sem Marega. Eu ponho mais eficácia do Tony Martínez, se calhar até punha noutros termos, momento de forma e de confiança do Tony Martínez, porque eu acho que isto não vai ser sempre assim. Como já deixaste bem vincado anteriormente. Muito bem, ficamos com essa resposta. Tiago Calejo, qual é que acham que é a razão para, mesmo depois do último jogo da época, se continuar em blackout? Pelos vistos, ainda se fala no Vítor Pereira, o gajo na altura irritava-me um bocado. Qual é a vossa opinião? Acho que esta pergunta vai aparecer mais vezes, mas posso ficar já respondida. Assim, de relance, blackout, já falamos. Eu posso, sim, o blackout já temos falado, não é incompreensível. Mas, sobretudo, ainda se confirmar que Conceição vai sair. Portanto, andamos aqui... É que não nos despedimos, é assim um bocado uma saída um bocado esquisita. Espero que depois, quando for confirmada a saída, se fale e se explique as coisas às pessoas e se justifique porque é que não se falou entretanto. Pronto. Mas a outra questão é do Vítor Pereira, e a propósito disso, eu não sei o que é que ele diz exatamente, diz que... Pelos vistos anda-se a falar no Vítor Pereira, o gajo na altura irritava-me um bocado. Qual é a vossa opinião? O Vítor Pereira, por acaso, eu escrevia, para quem ainda não a maior parte das pessoas que ouve o podcast não lia os nossos artigos, a maior parte, as crónicas de jogo, a maior parte era eu que escrevia. E eu lembro-me que também cheguei a embicar um bocadinho com o Vítor Pereira a certa altura por causa daquelas... Tem a ver um bocado com o cansaço, com a repetição de uma coisa e a repetição de uma ideia. Isso também, no Conceição também às vezes cansa um bocadinho. Mas a questão é que eu com o Conceição já estou um bocadinho, já tenho mais anos disto e já percebo que, ok, se calhar é preferível a repetição de uma coisa que às vezes até já parece exagerada do que apostar no escuro. Porque às vezes no escuro traz-nos um peseiro, não é? E a partir do momento que jogar no escuro ou despedir um treinador nos traz um peseiro, se calhar já não critico tanto o Lopetegui, não é?
isso é importante quando se analisa, quando eu aprendi isso, por exemplo, se eu soubesse que a seguir ao Vítor Pereira também vinha a sequência a sequência de resultados que veio, se calhar preferia que o Vítor Pereira continuasse. Não tinha dito, provavelmente, eu na altura até defendi que ele devia sair por cansaço, porque queria um novo rumo para o Porto. Vocês estão a ouvir? Isto aqui deu-me aqui um sinalzito. Eu estou a ouvir. Perfeitamente. Entretanto, fui procurar o que é que tu dizias do Vítor Pereira, se quiseres que te diga mesmo. Mas é provável que fosse qualquer coisa desse género. E se calhar, depois, olhando para a carreira do Porto e a carreira do Vítor Pereira a seguir, se calhar é uma opção muito mais segura do que muitas que nós tivemos. Não é? Portanto, isto para dizer que se calhar a minha opção óbvia era a continuidade de Conceição. De todos os outros que se falam, o Vítor Pereira não me choca e não me deixa tanto receio. Porquê? Porque já tem provas dadas no clube e noutros clubes. No entanto, eu continuo a achar que não vai sair nenhuma opção desse género. Vai ser uma opção wildcard, uma aposta num gajo para desenvolver. Aviso. Continuo convencido disso. É o Pepa ou o Vieira? Sim, ou o Vítor Bruno. Ou o Vítor Bruno, vai ser. Não sei, olá, mas estás a ver, e agora lá está, eu acho que ainda te disse isto na semana passada, que eu gosto sempre de ouvir estes comentários aos nossos tweets da tua boca, não é? Sim. Para não preparar, para apanhar desprevenido. E lá, essa questão dos golos, depois deixa-me também, enquanto para estava a falar, fui ver. A nossa média nas 31 primeiras jornadas, são 2 golos por jogo. Certinha, 2 golos por jogo. Nestas 3 golos por jogo. E se fores analisar cada jogo, como é que foi? Farense. E ele estava a dizer que o golo anulado seriam mesmo 4 golos por jogo. Seria 5, 5 e 2. O golo anulado 2. Não, 5, 5, 2 como? Foi 12 golos em 3. 12 golos em 3 jogos dá 4. Dobrava a média, pois. Mas lá está, são jogos diferentes, não é? Porque com o Farense, logo penalti, menos 1, hoje o jogo também não tinha grande lógica, mas pronto, ok. Também não é por aí. Mas pronto, isso havia sempre fatores para falar a favor ou contra, não é por aí. Sobre o Vítor Pereira, eu era daqueles também que não gostava muito, chegou a um determinado ponto. Primeiro porque tu olhamos para o Vítor Pereira, eu lembro das primeiras conferências de imprensa dele, tu até ele notava-se que não era o registro dele, ele chegou mesmo a dizer isso, que entrava às vezes em quesilhas, queria entrar naqueles mind games, e ele disse, isto não é o meu registro, isto não me sinto bem com isto. Ele até voltava atrás, notava-se uma certa insegurança nele, até à frente de um clube, parece que deram, olha, pega lá este Ferrari para conduzir, parecia que ele não tinha mãos para aquilo. O que é certo é que os resultados falam por si, não é? Ele acabou foi 2 vezes campeão, só com uma derrota em Barcelos, ainda por cima super gamado. Acho que até o arte desse jogo foi o Bruto Paixão, acho eu, mas pronto. E agora, olho para ele e se calhar com outra segurança, percebes? Outra forma de estar e se calhar com outro paleio para dar letra aí aos outros treinadores tipo Jorge Jesus. Não sei, eu neste momento eu digo-te, eu venho a quem vier, eu acho que não vou conseguir criticar consigo sempre, mas não vou dizer que estamos feitos, isto jamais, não pode ser este, só se, como o Prata diz, só se tiver tipo um peseiro, aí se calhar sou capaz de rasgar, forte e feio. Não sou capaz, vou ver sempre ali com expectativa e a acreditar que vai ser possível. Vais pensar, mas não vais dizer. Não posso dizer, não tenho problemas. Acho que mesmo com o Vítor Pereira, eu acredito que podemos ter sucesso com ele. Acredito, percebes? Agora há outros que nem sequer me passa pela cabeça, né? que venham, não é impossível, não é por aí. Imagina que dizem que vem o Carlos Queiroz. E eu aí acho que não ia gostar muito, não é?
Não ia ser por aí, são treinadores ultrapassados. O mesmo Mourinho, nesta fase, eu acho um treinador já acomodado, percebes? Estou aqui a correr o risco de ele para o ano estar no Benfica e se quer limpar isto tudo e eu até, olha, pega lá agora. Mas neste momento acho um treinador acomodado, acho que está mais para gerir relações e mostrar-se um gajo com grande fair play e cumprimentar o adversário e mostrar aos outros como se deve estar no desporto ou algo assim do género, que é totalmente o contrário do que nós tínhamos ali no Porto, que era de ser expulso de propósito até para incendiar as bancadas. Percebes? E ele era competitivo a esse ponto. E é algo que o Sérgio Conceição nestes 4 anos continua a ser. Se ele deixasse de ser, eu também era o primeiro, e já estás aqui só para dar o exemplo, já estás a cagar para isto, esquece. Eu quero um gajo competitivo, com fome de títulos, meu, e que às vezes até cometa loucuras que a gente diga, e ele foi um bocado longe demais. Mas que na altura, caraca, mas na altura quando foi o Porto Benfica, ele disse isso, né, que foi expulso para incendiar o estádio, né, e nós ali, caraca, o Arta contra nós, e vamos incendiar isto tudo, e ganhámos 3-2 nesse jogo. Então preferes o wildcard? Ainda preferes o wildcard? Não, assim, vindo o Vítor Pereira é aquilo que eu te estou a dizer, não é wildcard e não vou e consigo arranjar argumentos que nos podem levar ao sucesso também com ele. Foi só a questão de estares a falar que diz um gajo com vontade de partir tudo, etc. E qualquer treinador. Não, percebe, qualquer treinador. Por exemplo, olha o Paulo Fonseca. O Paulo Fonseca, quando veio aí, foi outro que, para o gajo parecia um menino assustado. Claro. Não é? Um gajo que pediu admissão para ir 3 vezes e deixa-me ir embora que eu não tenho estofo para isto, percebes? Se bem um Pepa, olha, por exemplo, eu acho que se calhar com um gajo com mais estofo que é o Ivo Vieira, que quando começou a correr mal no Guimarães, porque também é preciso lembrar que no Guimarães não acabou bem, aquilo também começou a correr mal. Ele parou para falar com os adeptos e deu a cara e disse, meus amigos, eu se tiver que ir embora vou e ponto final. Percebes? E não está ali com falinhas mansas. Vou e pronto, parece um gajo ali também com ali de meter respeito. Não sei se o Pepa não sei se terá também essa capacidade, também nunca se viu em tal. Não sei, é complicado. Eu não percebo, há mais gente a dizer-me que ele está certo no Guimarães do que gente a dizer que ele veio para o Porto, mas há gente a dizer as duas coisas. Fala-se muito agora, não é? Vai-se falar sempre muito. Vai-se falar muito. Não, eu estava a dizer isso porque estavas a dizer que querias um gajo com vontade, e o gajo com vontade tem que ter, não tem que ter estatuto quase. Normalmente os gajos com mais vontade são aqueles que não têm estatuto, estar a falar no wildcard. Eu não consigo opinar, a depressão é tanta de saber que vou ficar sem o Conceição que eu não consigo pensar no que vem aí, portanto é mesmo, custa bastante ele vazar. Vamos continuar a ler porque isto já está a ficar... Sim, é rápido. Lembrei-me que o Pepa, se for para o Guimarães, vai pôr o Passos na Europa e o Guimarães não vai à Europa. É engraçado. Para o Guimarães, eu digo-te uma coisa, se me disseres agora quem é o candidato à descida para o ano, eu vou dizer Santa Clara. Os gajos estão colocados na segunda pré-eliminatória da Conference League, tem que passar a segunda, tem que passar a terceira, tem que passar o play-off para chegar à fase de grupos da Conference League, que é só a terceira divisão, a terceira competição europeia. E mesmo que não passe a segunda, é porque já começou para eles. E depois arriscam-se a estar não sei quanto tempo a treinar. Não equipas destas. O Rio Ave para o Vitória deve ter sido melhor. Olha o Rio Ave, por exemplo. Outro pormenor é o Rio Ave que eliminou o campeão da Turquia deste ano. Eliminou da Liga Europa. E estava quase a eliminar o Milan. E estava quase a eliminar o Milan. Engraçado. Muito bem. Vamos então voltar a pegar aqui. Daniel Monteiro, se ainda for a tempo, Taremi com a nova função está em crescendo. Não só a marcar, mas a assistir, distribuir, pressionar. Ouço muitos a falarem de Riascos e Elis para substituir o Marega, mas Taremi mostra que o lugar não tem que ser necessariamente para alguém veloz e forte. Pronto. Ele aqui se ainda for a tempo, era basicamente se ainda for a tempo de lermos aqui no episódio, penso eu. Eu tendo a concordar, acho que não estou a ver, acho que o Marega já não era uma coisa assim tão inesperada para as defesas como foi no início, portanto não sei até que ponto tentar arranjar uma réplica é bom. Também tenho dúvidas. E vai sempre entroncar com o treinador, isso.
Não sabemos se não é Conceição. Faz lembrar quando se foi embora ao Lutz, que andamos falaram-se 30 argentinos de números 8 e acabou por vir o Valério e o Tomás Costa. Vieram 2 para ver se um deles pegava. Você dá a ideia que estávamos a tentar replicar a receita e não sei até que ponto isso é bom. Diogo Costa, penso eu. É Diogo, depois tem aqui o @DiCostaSD. No meu livro ganhamos 5-0 aquele golo do Taremi, onde o Arte decide parar para mostrar um amarelo, ainda está aqui entalado. No final do jogo, aqueles abraços e a família toda do Sérgio Conceição na bancada, parece uma despedida. Gruites vai deixar saudades. Pronto, um bocado encontrar o que já falamos, o golo anulado, o pessoal na bancada e a despedida. Gruites vai deixar saudades. Aqui ainda não falámos da questão da continuidade, temos falado nos outros episódios, temos que ver o preço, mas agora há aí essa nova hipótese de empréstimo, não é? Ou seja, pode não ser a contratação. E essa se calhar pode ser uma saída. Acho que há interesse do Porto em ele continuar, seja de que forma for, não é? Para empréstimo ou compra. E aquilo que já falámos, com aquele beijinho no símbolo, já falamos. Parece que há interesse dele também. Também há interesse dele. É isso. Muito bem, Ruben, se João Mário não entra na Luz e assiste, não tinha feito estes 4 jogos. Conceição é para ficar, diz ele. Rápido, resposta rápida. Na Luz, não é pergunta. Ele está a dizer que é para ficar, é a vontade dele. Não, estou a falar da questão do João Mário que não tinha feito estes 4 jogos se não jogasse na Luz. Estava no banco. Não podia ter entrado, portanto, se o João Mário entra para aquela posição de lateral ofensiva é porque tem sido testado aí, portanto, não me parece que fosse para descastar se corresse mal, acho eu. É óbvio que correndo bem é mais fácil ter a opção. Eu acho que o comentário até porque depois aí magoou-se. Eu acho que o comentário é dar moral ao Conceição, que conseguiu descobrir ali o João Mário, conseguiu inventar aquilo, sacar esse coelho da cartola na Luz e que agora lançam sempre, não sei. Se for assim, tudo bem. É isso. Sim, acho que sim. ARS Lopes. Mais uma vez, um lateral a fazer uma assistência para golo. Começa a ter saudades dos cruzamentos para a bandeirola de canto. E a rir-se. Mas aqui mais um elogio à prestação do João Mário. Tiago Calejo, este João Mário parece-me uma versão melhorada do Dani Alves. Uma comparação já da Frentex. Mas a versão do Dani Alves ainda pode ser o Tomás Esteves. Que é o protótipo do lateral que gosta de vir para o meio e organizar. Isso é a comparação. E o Cancelo também tem a mania disso. Portanto, há esse tipo é muito... O João Mário é muito mais de ala e o Dani Alves era muito mais que isso. Mas há bocado eu estava a dizer que o Marega agora saindo começou-se a envergonhar porque depois entraram os golos todos do Martínez, mas aqui as assistências de João Mário também dão para envergonhar um bocadinho os outros laterais que jogaram a época toda. Claro. Sim, sem dúvida. Importante dizer isso. E deixa-me dizer-te outra coisa, agora falaste no Tomás Esteves. Olha que o Diogo Queiroz mais uma vez ao banco hoje. Pois, vi isso porque levou um amarelo quando estava no banco. E depois de ele ter feito uma boa exibição aqui em Guimarães, que estou a ver aqui o resumo do Guimarães Benfica aqui em Guimarães, e era o capitão. Este Vieira, se calhar já consigo arranjar argumentos para não estar no Porto. O gajo é louco, só pode. Até porque os gajos que jogam são muito fracos, sobretudo aquele Richelli. Pois jogou outra vez hoje, foi um escândalo. Até fui ver quem eram os centrais. E, tu estás a apostar neste gajo, no Richelli. Não consigo compreender. Não tem grande lógica. Mais um comentário engraçado aqui do Tiago Calejo. O Varela continua a ser um dos nossos. Depois temos o Francisco a dizer: se Conceição não ficar, estão a falar de Vítor Pereira. O que é que vocês acham? Francisco já foi aqui bem explanado por nós. Depois temos aqui o Luís Souza. Ver o Afonso Souza versus João Mário fez cair uma lágrima. 2. Gruites em bom nível. 3. Taré Martínez. Tudo junto. 4. Acho importante o Sérgio ficar, mas compreendo o cansaço e que queira sair. Boa conversa. Aqui os comentários do Luís Rosa. Vocês querem acrescentar algo?
o Afonso Sousa tinha muita gente para ultrapassar para entrar no plantel. Eu também tenho pena que não tínhamos espaço para ele, mas porra, tenho que passar à frente do Fábio Vieira, do Varó, agora das quantidade de gajos que tem ali, ainda por cima da mesma geração e que parecem um bocadinho mais talentosos, pá, é o que é, não? Teve azar. Não pode ser lugar para todos, não é? Ele recebeu aqui uma resposta do Soncaia ao comentário dele para nós, que diz que falam que tem uma boa proposta da Lazio e ouvi dizer que até a Juventus tem interesse. O mercado italiano. Sérgio Oliveira, Sérgio Conceição, obviamente. Rui F. Oliveira, Taremi e Toni continuam a combinar lindamente. João Mário, uma vez mais, a participar em golos e gruitos, a beijar o emblema. Pena este Elan não ter surgido mais cedo. Aqui no comentário na ótica também do que se tem falado destes últimos jogos, mas que se pode por aí um bocado também a questão de estar num nível diferente. Nunca saberemos, não é? Como é que seriam as coisas se fosse de outra maneira. Claro. Foi assim. Nós fizemos uma boa ponta final, portanto não acho que os únicos pontos que perdemos e que não devíamos ter perdido foi em Moreira de Cónigos e aconteceu o que aconteceu. Portanto, acho que fizemos uma boa ponta final, não acho que as coisas não, mesmo antes de entrarem estas alterações, a equipa já estava a conseguir resultados, portanto não foi por aí. Muito bem. O Soncaia das Antas volta a comentar este comentário. João Mário ganha a linha, olha para a baliza e tenta cruzar com critério. Manafá forte no drible, mas a cruzar é 0. Para muitos jogos da Liga podemos apostar no miúdo. Vai um bocado em contra o que estavas a dizer, principalmente em casa, não é, Praça? Sim. De acordo com a nova tática dos três centrais. A cartilha do colo. João Mário a dar cartas para a próxima época, está ele a perguntar. Porto a jogar muito melhor sem a pressão. Estes pontas de lança serão suficientes? Já temos aqui uma nova. Tudo boas perguntas. Não, mas a primeira é fácil, claro que sim, não é? A primeira sim. Já sem pressão também, claro que ajuda. E os avançados serem suficientes, eu acho que não. Depende do esquema. Se for o Conceição e se o Conceição quiser continuar a jogar com um paradigma de 2 avançados, não são suficientes. Se vier um gajo para o 4-3-3 ou para o 4-2-3-1, eu acho que estes 3 são suficientes. Achas? Porque há bocado estavas a dizer que o Martínez ainda não te convencia, etc. Sim, por aí podes ter razão, mas sim, percebo o que estás a dizer. Mas ignorando este meu gosto pessoal, o Martínez é um gajo que acaba a época em grande. Não é? Portanto, os 3 em princípio, em teoria, chegariam. Só se não confiares num deles, aí tens razão, venha outro, mas mesmo assim acho que temos a posição bem assegurada, acho eu. Só se confirmarem os meus receios em relação a Martínez. Ele tem aqui também o Ivanit a comentar os comentários, posso só ler porque também respondê-lo. Acho que sim, Leva Nilsson, Tony Baggio Martínez e Taremi, o letal são suficientes. Também concorda com o serem suficientes os 3. Nas laterais, João Mário está a partir da luz toda, mas claro, temos que ter um lateral esquerdo de qualidade superior. É a alternativa a Manafá, confesso que gosto dele, com o comentário do Ivanic. Pronto, eles depois continuam a conversar. O Bolsoleiro também já vai acabar. Também gosto de Manafá, espero que este trio de avançados evolua. Não sei se a equipa técnica ficará satisfeita só com este trio. Saindo Maréia, e a resposta saindo Maréia, se o Sérgio Conceição ficar, penso que o Beto ou o Elis do Obista devem vir, penso eu, jogadores do estilo do Sérgio Conceição, mas honestamente os 3 avançados que temos são muito bons, gosto muito dos 3, acho que falta apenas uma alternativa só para a defesa esquerda. Zaido não chega e eu ainda fico com dúvida se será, mas pronto, uma segunda opção acho que sim. Filipe Pereira, se tivessem de escolher o próximo treinador, quem seria? Leonardo Jardim, Vítor Pereira? Isto se Sérgio não ficar. E quais as posições que acham mais importantes reforçar? Para mim seria lateral esquerdo, central e depois dependerá de quem sair. Pronto, também já há uma pergunta que envolve mais alguma coisa, mas se querem pôr estas 2 hipóteses, Vítor Pereira ou Leonardo Jardim, picho. O Vítor Pereira, eu acabei de dizer, o Leonardo Jardim eu continuo fora de baralho por aquilo que ele deve querer também para a carreira dele, não sei, ele também já não treina há algum tempo.
mas é gajo de se calhar continuar a querer uns salários muito mais altos do que aquilo que nós podemos pagar, e para além do mais, para além de já estar há uns anos sem treinar, a última não correu propriamente bem, não é? No Mónaco. Mas pronto, isso aí pronto, também todos têm direito aos seus anos maus, mas lá está, não via com maus olhos, se não fosse nenhum contrato proibitivo, nenhum contrato das Arábias, andarem a prometer mundos e fundos, pá, acho que também não vê com maus olhos. Agora, isto dos reforços para o próximo ano vai também depender muito das saídas, não é? Agora, a defesa esquerda acho que é óbvio, não é? Acho que isso já são anos consecutivos em que são precisos dois e nunca os temos. Começamos esta época com o Zaidu e Teles, mas perdemos logo no início da época. Portanto, isso aí, claro, faz-nos sempre falta um. Se viesse um com carimbo de titular, então ainda melhor. O problema é que tu não vais ter nenhum para o lado esquerdo, nenhum para o lado direito, tu digas este vai ser o titular, ou algo do género, não é? Porque é aquilo que nós estamos sempre a falar, não é? O Manafá pode cometer aí erros também, de lhe parar o cérebro. Pá, o João Mário também pode ser limitado a defender. Não sei se depois com o decorrer dos jogos tu já possas ter confiança suficiente para metê-los em jogos grandes. Nós também tínhamos esse medo com o Corona, pá, e o gajo se fosse sempre bem, não é? Nos jogos grandes. Opa, vamos ver. E falei no Corona porque eu acho que vai ser a nossa perda para o próximo ano. Também. Mas aí já contrataste. O PP? Sim. E tens o Luís Dias que também pode fazer. Apesar do PP, eu acho que também ele joga do lado esquerdo, não é? O PP é a ideia que eu tenho. E tens o Luís Dias também. Pelo menos com as características. Só dizer uma cena que reparei do Sousa tripar largo com o Luís Dias, não sei se repararam. Não. Ele ia lançar a bola, ele vai mas sobe mas é no terreno, não sei o que mais. Mas, e depois ainda é o primeiro a sair, ainda antes dos 60, que eu até pensei que ia tirar os pontos da Fantasy, mas aquilo foi 59 e contou 60. Pronto, era só para ver se tinham reparado. Sempre a pensar na Fantasy. A questão do central é interessante porque será que sim? Nós temos pelo menos 3 soluções já muito experimentadas para titular. 4 com o Marcano, se é que o Marcano conta. Mas tens o Leite, tens o Mbemba e tens o Pepe. Falta saber se realmente é uma posição, ou seja, se confiarmos que o Pepe é eterno, se calhar não é preciso. Mas se não confiarmos, não sei, eu acho que eu percebo toda a crítica ao Leite e concordo com muita da crítica que lhe é feita. Não toda, mas com muita da crítica que lhe é feita. Eu acho é que a malta passa um bocadinho, acho que o Mbemba passa um bocadinho pelos pingos da chuva, porque de repente ele assim de vez em quando faz uma exibição monstruosa, tipo em Turim ou não sei o quê, e a malta esquece um bocado. Mas, por exemplo, o Leite também teve uma exibição monstruosa este ano com o City em casa. E aí as maltas já nem se lembra. E outras a seguir. Portanto, eu acho que entre os dois, uma dupla dos dois, passa a expressão, desses dois, não me deixa muito seguro. Eu sei que as pessoas normalmente dizem quando o Leite joga é que eu não estou seguro, mas uma dupla dos dois, ou seja, uma ausência de Pepe não me deixa muito seguro. E pensando nisso, se calhar um bom central não era mal pensado. Então alinhas aqui com a ideia do... Muito bem, pronto. Acho que chegou agora aqui mais um comentário. O Soncaia também comentou Soncaia das Antas, a dizer que simpatiza com o Vítor Pereira e que acredita nele. Deixa-me só ver aqui. É o Porto Fã 101, acabadinho de chegar, mesmo quando íamos encerrar. Porque acham que há tantos adeptos a mencionar o Vítor Pereira para treinador? A carreira dele está longe de estar recheada de sucessos e os maiores foram connosco depois disso. Está na hora de procurar alguém competente que promova um estilo que potencie os miúdos. Esse é o caminho. Abraço. Nota, parabéns pelo podcast. Eu acho Porto que... Fã 61. Eu acho que se fala muito no Vítor Pereira porque o Vítor Pereira tem-se posto na montra. Não vale a pena escamotear isso. Dá entrevistas, dá comentários da Taça da Liga. Eu sempre assim um sentimento de injustiça perante ele, porque ele foi sempre muito criticado nesses 2 anos que esteve no Porto. É a ideia que eu tenho,
E agora olhando para o que ele fez, não é? Duas épocas quase invicto, só com uma derrota, houve sempre aquela situação de injustiça, tipo, andamos a falar mal dele, e, olha, e éramos campeões, estávamos mal habituados, não é? Estamos naquela fase de mal habituados. Mas isso é na fase pós-AVB. Deixa-me só acrescentar que eu há bocado estive a ler o prato, depois eu ia dizer para vos ler, mas depois era muita coisa e eu nem li. Mas assim, em linhas gerais, o prato refere a essa questão de não empatia com o público, connosco, com os adeptos, e por ele também, muito bom, obrigado, vai-te embora. Era o que ele dizia. Vamos começar um novo projeto. Mas cansaço, sobretudo. Mas deixa-me só dizer, porque acho que esse último ouvinte, nesse comentário, abordei um tema interessante acho que isso devia ser, e lá está, isto vai nos dar também muito pano para mangas, mas mais na escolha do treinador deve estar na base o projeto da SAD, o projeto do clube, aquilo que é que eles querem para o futuro. E é para aproveitar os miúdos? É para fazer uma aposta nos miúdos? Então tem que se encontrar um treinador com essas características. Se não é para apostar nos miúdos, tem-se que arranjar um treinador tendo em conta a estratégia que está delineada para o clube. Porque tu ainda agora viste que quando passas um empréstimo obrigacionista de 35 para 70 milhões, eles podem dizer que foi a procura que excedeu a oferta, estamos com uma solidez financeira que até já vamos à Liga dos Campeões. Isso é tudo conversa para boi dormir. Se tu estivesses bem, não estavas a fazer empréstimos obrigacionistas e ainda por cima a duplicar de 35 para 70, porque ninguém quer pagar juros. Tu, enquanto clube, não queres pagar juros de 4,75 é quanto tu vais pagar. Se não tens que te sujeitar a isso, por isso simplesmente não duplicas esse valor quando até ainda por cima já garantiste a Champions. Portanto, mais do que escolherem um treinador pelo aquilo que ele já conquistou ou pelo currículo, é ver o que é que se realmente pretende para o futuro do clube. Eu acho que eles estão um bocadinho mal habituados, portanto não vão ter grande estratégia para isto, porque o Conceição conseguiu esta coisa singular de ter sucesso nas Champions e garantir bons encaixes, só não conseguiu num ano, e conseguiu vender miúdos por bom dinheiro sem apostar muito neles. Simplesmente pô-los junto da equipa, pô-los a treinar com a equipa e foi-lhes dando minutos no final dos jogos e conseguiu vendê-los assim. Portanto, se calhar vai ser essa a continuidade. Olha, tenta fazer o que fez o Sérgio, basicamente. Vai-lhes dando uns minutos que a gente consegue, o Mendes consegue colocá-los na boa. Portanto, vai ser assim. É isso. Nem vale a pena pensar muito no gajo que aposta nos miúdos, porque não é isso que se quer. Acho eu. Aposta nos miúdos, é tudo muito bonito, e hoje acabaste com 6, é tudo muito bonito. Mas eu tenho medo do caraças. Porque para mim isso é tal sportinguização e se estamos aqui para os 20 anos sem ganhar nada. Porque tu, por muita qualidade tem aos miúdos, tu vês um Diogo Queiroz que não é titular no Famalicão, tu vês um Tomás Esteves que não é titular no Reading, tu vês muitos miúdos no pé espalhados e que nem nessas equipas menores conseguem ser titulares. E nós andamos aqui a exigir que os miúdos sejam aproveitados. Se nem nessas equipas de carga são titulares, onde ser numa equipa como o Porto, não sei, pronto. Se calhar nós estamos assim muito iludidos com a formação. Mas depois, entretanto, vem aí o Europeu de 21 e vamos estar outra vez a pensar 2 vezes. É isto. Capaz. Mas se isto for a salvação do clube, em termos financeiros, que se aposte nisso, vamos fazer uma travessia no deserto, tem que haver uma estratégia, não é? Não sei, vamos ver. Mas bem, olha, eu saltei aqui uma do ARS Lopes nos comentários, li uma delas, mas saltei outra, que foi, já se fala que o Eustáquio vem mesmo para o Porto. Esta semana surgiu a hipótese do Alzo Morratti. O Bruno Costa é praticamente garantido. Parece-me que se não sair o Sérgio ou o Uribe, que o Gruitos não volta. Só se o Bruno Costa vier para render o Otávio. Excesso de meio-campistas? Concordam? Completamente. Parece. E depois ainda se fala do Gold, portanto, é um fartote. Eu pessoalmente não gosto muito do Musrati, acho que é assim um hype. Acho que sim, para o Braga está bem, mas acho que não chega ao nosso nível. O Eustáquio também tenho algumas dúvidas, se bem que ele fez uma excelente época.
Não é fácil de pegar neste meio campo. Pois. O Bruno Costa, já falamos na semana passada, se for para pagar, não. Acho eu. Acho que concordo ou não. Mas isso está certo. É o que dizem. A ideia que eu tenho é isso do que se vai falando. Muito bem, pronto, documentário está tudo. Também já falamos bastante. Equipa para a semana. Não. Tenho um pequeno extra. Então dá, porque se calhar a Fantasy podíamos acabar hoje, mas como não é os pontos aquilo ainda está não está atualizado, depois fazemos. Já disseste que és o vencedor também já disseste que és o vencedor. É isso, tinha 40 pontos de diferença e é difícil roubarem os 40 pontos porque as trutas que hoje marcaram tinham esses 3 pelo menos. O Taremi, o Seferovic e o... Sim, mas até eu as tenho, portanto. Por isso. Não é grande mérito. Não, depois de atingir a liderança é difícil depois ali aproximar-se, porque quem se vai revelando ao longo do campeonato já sabes quem são e vão sendo escolhidos. Mas não, então tu tem mestre. É rápido, é esta história, esta choradeira mais recente do Benfica, que é o Pote ter jogado a seguir ao Seferovic e já sabia quantos golos tinha que marcar. Já choro disso? Parem com essas merdas, pá, por amor de Deus. Ou pelo menos estudem. Antes, no ano passado, eu logo de cabeça, lembrei-me logo, do ano passado, o Taremi acabou com os mesmos golos que o Carlos Vinícius e que o Pizzi. Adivinhem quem jogou antes e quem jogou depois, já sabendo de quantos golos precisava para ficar em primeiro. Está adivinhado, não é? O Taremi jogou às 19 e o Benfica jogou às 21h15. Portanto, enfim, há limites para chamar burros às pessoas, mas estes gajos que tentam ultrapassá-los todos. E o pior é que nesta cultura é tudo muito rápido, as polémicas são instantâneas e não sei o que, ninguém vai ver. E se formos ver mais atrás, de certeza que vão acontecer situações iguais. Quer dizer, já os desgraçados da Liga já tiveram os problemas que tiveram em marcar esta jornada. Ainda tinham que se preocupar com os melhores marcadores, coisa que nunca houve preocupações na vida. E nem sequer está nas regras. Portanto, amigos que lançaram mais esta polémica, poupem-nos. E pelo caminho vou para o caralho. Então uma boa forma de acabar. Despedimos desta maneira. Eu isso dos marcadores, vai só aqui buscar ao baú, tem só aí, lá está, fazer coisas com vídeos, etc. E essa ideia que temos aí do Twitch, de pôr em prática, quando percebemos mexer naquilo, se nem conseguimos meter o podcast no iTunes, mexer nisso vai ser mais complicado. Mas lembro da história do Domingos, que teoricamente ganhou uma bola de prata, mas que não lhe foi dada porque houve um golo XPTO que foi na própria e então foi o Rui Águas que ganhou para o Benfica. E eu sei que isso era outra, era ver se o golo da semana passada do Pote do Seferovic devia ser na própria do Nuno Mendes também. A malta agora inventa tudo, não é? Mas eu lembro de sei que tem em arquivo o Domingos a tripar com essa situação na altura e é muito engraçado ouvir isso agora. E pronto, está feito, vamos nessa. Abraço. Depois damos notícias do próximo episódio, ainda a estudar, mas agora, na próxima semana. Vem os episódios de rescaldo, provavelmente se tivermos notícias do treinador vai ser sobre isso. Sim. Hasta. Um abraço. Já não há muito. Tchau. Tchau. E Madjer pode ser o golo, o remate e... Golo do Toque do Porto. É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.